esposo falou, não seria eu. Talvez você estivesse esperando o pregador de renome, mas um dos atributos do Senhor é a onisciência, né? Aleluia. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Verdade. E ele saberia que nessa noite seria eu. Aleluia. Então que a glória venha a ser a Ele. Eu confesso que dá todo tipo de situação quando você vai subir aqui, e cada vez mais dá mais. Eu acho que quando a gente subir aqui, a gente não sentir mais esse temor, é porque o Espírito Santo já se afastou de nós. E aí tem alguma coisa de errado. Mas enquanto nós subimos aqui, tudo dói, tudo treme, é porque o Senhor está conosco, né? A palavra dele é viva, é eficaz, ela se renova dia após dia. E que o Espírito Santo venha colocar aquilo que não podemos expressar nessa noite no nosso coração. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, porque ela é verdadeira. Os atributos de Deus. Eu fiz um esboço rapidinho. Hoje foi bem corrido. Eu sou grata a Deus pelo meu esposo, porque ele não foi trabalhar hoje por algumas situações. E eu tinha que fritar muita banana hoje. E ele foi ao serviço, ele voltou, ele mandou eu ir fazer os meus deveres e ficou lá fritando a banana todinha para mim. Então o Senhor, ele é bondoso, é misericordioso. Se nós estamos aqui hoje, não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor tem nos confiado, né? E nós somos vasos nas mãos do oleiro. Como meu esposo falou, os vasos da casa têm que estar preparados, né? Então vamos se preparando aí, porque não é só o que você pega de surpresa, não. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala sobre os atributos de Deus, né? Eu fiz aqui algo para me esclarecer bem aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Existem dois tipos de atributos: os incomunicáveis e os comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que somente o Senhor tem. Deus revela através da criação, tornando o seu poder eterno e a natureza divinamente clara visíveis nas coisas feitas. Nós somos evidências racionais do Criador. Foi o Senhor que nos formou, desde lá da criação, quando o Senhor formou o mundo, né? Teve o primeiro dia, o segundo dia, e chegou até então que Ele nos formou, né? Que Ele fez, Ele formou Adão, né? E deu a ele uma companheira. O problema é de Adão, se ele colocou nós no mundo, né? Nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos formou. Somos carne, mas somos pó. Do pó saímos, ao pó retornaremos e moraremos com Ele na eternidade. Atributos incomunicáveis são exclusivos de Deus. Ninguém mais tem, somente Deus. Aleluia. A onipotência, né? Ele é capaz de fazer tudo. Ele fez eu, fez você, fez as árvores, fez todo o universo. Somente Ele tem esse poder de criar, né? Eu sempre acho tão lindo quando eu me lembro que o Senhor tem o mundo na palma das mãos dele, né? Todos nós cabemos na palma da mão do Senhor. E quando eu era criança, eu pensava assim, acho que a mão do Senhor ela é tão grande, né? Mas é uma representação de que Ele criou tudo, né? Ele tem o poder sobre a água, sobre a vida, sobre a morte. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Então a onipotência dele, somente Ele é capaz de fazer todas as coisas. Onisciência, conhece o meu passado, a qual tem coisas que eu não quero lembrar, mas o Senhor conhece como eu era. O Senhor sabe como eu estou hoje e como eu serei amanhã. Glória a Deus. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, mas o Senhor já sabe o que vamos fazer no dia de amanhã, o que comeremos, o que vestiremos, aonde vamos estar. Então nós fomos feitos por Ele, Ele tem o controle total da nossa vida. Onipresença. Ele está aqui, está lá fora, está lá em Curitiba, está lá em São Paulo, está lá na prisão, está em todos os lugares. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele tem esse poder.
A gente não consegue enxergar Ele pelos olhos carnais, mas podemos sentir pelos olhos da fé a sua presença. Nós podemos sentir o Senhor, né? Um dia iremos dessa terra para uma terra melhor, eu creio em nome de Jesus. E a gente vai ver lá todas as grandezas ao qual Ele tem preparado para nós. A imutabilidade. Deus não muda. A soberania de Deus é governante supremo de todo o universo. Esses 4 itens só o Senhor tem. Ninguém jamais consegue fazer o que o Senhor fez. Ele criou, formou e tem feito grandes coisas, mas somente Ele tem esse poder. Agora eu vou para os atributos comunicáveis. São os atributos que o Senhor tem e que nós precisamos ter na nossa vida. E eu vou começar a falar sobre o amor. 1 João, capítulo 4, e versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem um amor por nós muito rico. Ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário. Ele foi ali cuspido, foi ali carregado por muitos e muitos quilômetros, arrastando aquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Se nós estamos aqui hoje, foi o amor dele que nos comprou, que pagou o pecado qual não era dele, né? Ele fez um ato que talvez você não faria pela pessoa que está do seu lado. Talvez nenhum casal faria pelo outro. Se perguntasse: Karina, você morreria por Rony? Ela não respondeu. Mas o Senhor, Ele morreu por mim e por você. Aleluia. Ele deixou o amor, que é um dos atributos do Senhor. Ele praticou o amor, Ele quer que nós pratiquemos o amor. Que nós tenhamos amor pelo próximo. Eu falo que amar quem nos ama é fácil. Mas amar quem nos persegue também é fácil. Nós que colocamos limites. Nós que damos ênfase muitas vezes para a carne. Mas o amor, ele tem que todos os dias reconhecer no nosso coração. Nós temos que amar, porque através do nosso amor, a gente vai mostrar para quem está lá fora que somos verdadeiros cristãos. Aleluia. Porque para vir aqui na igreja, colocar sua melhor roupa, sentar, assistir o culto e ir embora é fácil. Mas expressar o amor, expressar a gratidão. Esses dias Denise me mandou uma mensagem, achei tão bonita. Até falei para Robson. Esse é um amor que a gente conquista, né? O amor de um casal pelo outro, né? Que todos já namoraram, né? Meu esposo, quando me conheceu, chegava do serviço, não queria saber de nada, fugia lá para casa, né? Fazia de tudo para estar junto comigo. E eu ficava lá esperando, né? Claro. Então esse é um amor que a gente tem que ter pelo outro, no sentido de irmãos. Querer estar junto, querer ter comunhão, não querer ter união, mas querer ter comunhão, saber conversar, ter assim uma intimidade, conhecer mais. Quando nós conhecemos a Deus, nós amamos o Senhor cada vez mais. E nós temos que cultivar este amor. O segundo atributo que eu coloquei aqui é a santidade. Esse é forte. Hebreus capítulo 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Nós temos que nos santificar todos os dias. Deus nos convoca a ter santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Ser santo é viver de forma separada do pecado. O mundo está aí, oferece para nós todo tipo de coisa. Em rede social, aos nossos olhos. Muitas vezes o inimigo vem com pratos. Às vezes nós vemos, é bonito, porque o inimigo não vai te dar nada feio. Mas a palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus, glória a Deus. A gente tem que tentar nos separar do mundo. Porque se nós estamos aqui, não é para passar tempo, não é para contar
cultos e mais cultos. Eu fui culto tal. Não. Nós temos que cada vez mais santificar diante do Senhor. O Senhor voltará. Aleluia. E no juízo final nós vamos ter grandes surpresas, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então nós temos que nos santificar, nos purificar, né? Hoje temos aqui esses homens que estão na recuperação. Quando eu vejo eles, eu lembro do meu irmão, né? Meu irmão passou por esse processo. Eu sei que é uma conquista todos os dias, né? Hoje meu irmão está preso, mas é um trabalhar de Deus. No tempo do Senhor, o Senhor vai tirar ele daquela prisão. Já passou por essa casa, já passou por Sorocaba. Mas a gente tem que tentar se separar do mundo. Eu creio que eles estão na fase de adaptação, de ir para a igreja todos os dias, de já não ter mais a droga, a bebida, já não ter mais o cigarro. Então tem que tentar todos os dias se separar do pecado, né? Porque é pecado. Então assim, é uma luta constante contra a nossa carne. Eu já fui do mundo, eu já bebi, já fumei, tentei fumar, porque nem a gente quando é separado, a gente tenta, mas não consegue. Mas eu já bebi, já fui para balada, e hoje eu entendo que a gente tem que ser separado. Não adianta eu estar aqui pregando e amanhã estar lá fora fazendo coisa errada. Deus. Porque daí eu estou perdendo o meu tempo com o Senhor. Aleluia. E nós temos que todos os dias tentar se santificar, tentar buscar a presença do Senhor, porque o Senhor, quando a gente... Eu falei isso com a irmã Bruna na semana passada, que nós precisamos nos posicionar, né? Porque se nós nos posicionar em querer mudar, o Senhor ele faz a obra por completo. O meu irmão ele teve muitas chances de estar aí hoje onde vocês estão sentados, talvez tivesse uma família formada, mas ele deixou que o mundo tragasse ele. Ele deu ênfase para o mundo, para as amizades, e não conseguiu se separar daquilo a qual era pecado diante dos olhos do Senhor. E hoje está pagando um preço muito alto, né? Então a gente tem que tentar todos os dias, tentar se separar do pecado. Quando o pecado vier, repreende, fale, Deus, eu não quero mais. Aleluia. Eu quero ser santificado, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Porque o Senhor faz a justiça. Deus age com conformidade com o que é reto e justo. É um atributo inseparável da natureza de Deus. Deus é perfeito e justo em suas ações. Deus não comete injustiça. Deus não faz acepção de pessoas. Ele retribui a cada um conforme as suas obras. Às vezes a gente vê alguém que chegou na igreja nova e fala assim, não fica a cara de fulana. Já estamos fazendo acepção de pessoas. Já estamos deixando de lado. E o Senhor, ele amou eu, amou você, amou todos da mesma forma. Aleluia. Volta ao amor, não tem como deixar o amor de lado. O Senhor, ele nos separou. E o Senhor, ele é justo, né? O Senhor não comete injustiça com ninguém. Nós cometemos injustiça muitas vezes. Muitas vezes nós falamos que vamos fazer e não fazemos. Quando eu estava lendo essa parte hoje, eu lembrei de algo. Eu creio que Miguel está com 7 anos? Uns 5, 6 anos atrás, nós estávamos em outra denominação e isso veio na minha mente muito forte. Que o homem, ele promete e não cumpre. Deus, ele cumpre no tempo dele. E muitas vezes a gente comete injustiças, né? A gente não consegue cumprir com aquilo que prometemos. O Senhor não, o Senhor promete, o Senhor cumpre. Aleluia. Nós estávamos na casa de uma certa pessoa, essa pessoa estava desempregada e ela brincou, talvez, eu não sei. Se eu orasse e o Senhor abrisse uma porta de um valor bem alto para ela ia dar o fogo da minha casa. Eu orei, mas eu não orei com aquela intensidade de querer o fogo. Eu orei para Deus abrir a porta, porque eles precisavam, eles são ainda pessoas que têm um ministério lá em Curitiba. E Deus abriu a porta. E o fogo da minha casa está lá pela metade. Essa é a injustiça que o homem muitas vezes fala e não consegue cumprir. O Senhor, ele é justo. Ele promete e cumpre. Os irmãos veem que hoje eu vendo chips. A chips, ela foi, o Senhor falou, eu creio que foi isso que o Senhor falou muitos anos atrás, que teve outra vez que nós tentamos fazer algo, mas a palavra do Senhor, ela não volta
vazia, ela não retarda a sua promessa. O Senhor, Ele prometeu que o nosso nome iria a muitos lugares, qual a gente não conhecia, mas o Senhor ia levar o nosso nome a muitos lugares. Hoje a Chips tem uma proporção muito grande de várias cidades que talvez eu nunca conheça, que eu nunca vá conhecer. Mas o Senhor, Ele prometeu que faria algo e Ele fez. Aleluia! O homem promete, o homem não cumpre. Por isso que nós temos que confiar em quem? No Senhor. Aleluia! Porque o Senhor promete, o Senhor cumpre. Ele não erra, Ele não é injusto. O Senhor é reto em justiça. Ele retribui a cada um de nós conforme as nossas obras. Salmos 11, versículo 7 diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão face a face. Hoje nós estamos aqui caminhando com Deus, um dia nós o veremos face a face. Um dia nós estaremos com Ele e nós contemplaremos tudo o que Ele tem feito. Fidelidade. Deus é digno de confiança e cumpre suas promessas. Aleluia! A fidelidade de Deus é um atributo de seu caráter imutável, garantindo que Ele cumpre as suas promessas. Permanece fiel, leal e verdadeiro, independente de como nós vamos ser. É a natureza divina que se renova a cada manhã. Aqui fala sobre a fidelidade do Senhor. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Às vezes demora dias, às vezes demora anos para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Mas Ele é fiel na sua palavra. Aleluia! Ele quer também que nós tenhamos essa fidelidade. Que nós sejamos fiel naquilo que nós falamos. Que nós tente, muitas vezes, conseguir fazer um atributo do Senhor. A fidelidade é um dos atributos a qual o Senhor deixou para que nós também fôssemos fiel. Fiel no andar, fiel em tudo, fiel a Ele. Ele tem feito grandes coisas por nós, e se nós estamos aqui hoje é porque a sua misericórdia tem nos alcançado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz assim: somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Ele continua fiel, independente se eu quiser fazer o que Ele tem mandado. Às vezes Ele nos dá um puxão de orelha, Ele nos retrai porque Ele é nosso Pai. E às vezes Ele vai pegar, Ele vai nos puxar, Ele vai nos trazer de novo. É assim que tem que ser feito, porque Ele é fiel. Ele é um Deus que já fez grandes coisas por nós. E Ele continua fazendo. Independente se eu vou fazer da forma que Ele está mandando, se eu vou ser fiel como Ele é fiel. Ele é um Deus supremo. Ele é um Deus que você pode fazer o que você quiser. Mas o Senhor, Ele não muda a sua palavra. Aleluia! Apesar de que quando nós estamos na presença do Senhor, nós não temos livre-arbítrio mais, Não é fazer o que quer, não. De outra forma. Nós temos que tentar fazer alguns dos atributos do Senhor se cumprirem na nossa vida, Somos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não muda porque Ele é imutável. Ele não muda desde quando Ele fez o mundo. Ele continua o mesmo. Nós mudamos, nós erramos, nós damos com a cabeça na porta, como o meu avô falava. Tentamos, mas o Senhor continua ali, no mesmo lugar, nos esperando, nos querendo que nós sejamos como Ele. Não seremos 100% como Ele, mas nós temos que tentar amar, temos que tentar ajudar, temos que tentar estar em comunhão, temos que tentar fazer aquilo que Ele deixou para nós fazer. A sabedoria, um atributo que deve ser buscado através do temor ao Senhor. Quando chegou nessa parte, eu falei assim: meu Deus, sabedoria você tem que começar a buscar na palavra. Ler a palavra do Senhor, reler. Teve uma irmã que falou para mim que ela lê e não entende nada. Eu também não entendo muita coisa, não. A gente tem que buscar a sabedoria no Senhor, porque é só do Senhor. Nós não vamos achar em Google e YouTube. Existem muitas mensagens, igrejas, que não provêm de Deus. E muitas vezes nós pegamos trechos
No Instagram tem muito isso, a gente como cristão tem que vigiar muito. Nós pegamos textos, pedacinhos de mensagens que foram cortadas e colocamos. E ali muitas vezes alguém está vendo e já, ai, é de Deus. Mas se você for ver a mensagem completa, talvez não seja aquilo realmente que está dizendo ali. Por isso que a gente tem uma ferramenta dentro da casa muito importante. Não é o celular, não. Quando a gente acorda, a primeira coisa que pega é essa bênção aqui, ó. Tem hora que dá vontade de jogar longe. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, isso não podia existir. Tem que existir porque é uma ferramenta que nós usamos. Temos que ter sabedoria para usar o celular. Aleluia. Mas a Bíblia é uma ferramenta que continua viva. Glória a Deus. Ela não precisa de Android, de coisinha para reformatar, não. A Bíblia continua a mesma. É aqui que nós vamos buscar a sabedoria do Senhor, o conhecimento. É aqui que nós vamos nos revestir. É aqui que quando nós estamos aflitos, vou postar lá. Ah, irmãos, Deus me perdoe. Vou falar. Hoje estou triste. Aí quando fica alegre, não posta que está alegre para a gente compartilhar também a alegria. Desabafa em redes sociais. Aleluia. Ai, fulano fez isso. Indiretas que muitas vezes machucam muitas das pessoas. Deus. Indiretas que muitas vezes entram em lar e destroem muitos lares. Então o Senhor deixou esse trem aqui para nós usar com sabedoria. Mas muito mais valioso é essa palavra. Aleluia. Ela se renova dia após dia. Tem vezes que a gente vai mexer no celular e está lá, memória insuficiente. Na Bíblia não está escrito memória insuficiente. Na Bíblia não está escrito, você vai ter que reformatar essa palavra. Então a sabedoria nós buscamos na palavra do Senhor. Não adianta nós querer buscar sabedoria em tantas outras coisas. Mas nós temos que buscar a sabedoria, que é um dos atributos que deve ser buscado. Eu acho que um dos atributos mais importantes, talvez, seja a gente buscar o Senhor. Porque se a gente lê a palavra, e se a gente medita, se a gente come ela de dia e de noite, a gente não é enganado pelo inimigo. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Mas se você fica mais tempo no celular do que na Bíblia, quando o inimigo vier, você vai estar desapercebido. Aí você vai cair num laço. Aí você fala assim, ah, Jesus não me ama. Jesus não me poupou. E você tem poupado muitas vezes, tem parado? Meu esposo, ele cobra muito de nós, de mim também. Às vezes ele dá umas broncas assim, mas é divina. E a gente tem que pegar, né? Aquilo que é bom e aquele também que é para nos corrigir. Porque o Pai que nos ama, ele nos corrige, né? E às vezes ele fala, você está lendo? Às vezes é tão corrido o dia, eu falei para a Bruna, a gente não parar para ler a palavra do Senhor, a gente não lê a palavra do Senhor. Porque você está na correria, 4 crianças para lá, para cá, vai, pula. Tarefa de casa, eu tenho meu próprio serviço, mas é dentro da minha casa, então é um pouquinho mais difícil ainda. Então se você não tiver um tempo com a palavra do Senhor, você não vai ter sabedoria. E não adianta muitas vezes a gente buscar sabedoria, buscar a palavra só na hora de ministrar, porque muitas vezes a gente não vai conseguir, não flui, né? A gente tem que estar alicerçado na palavra do Senhor, buscar o Senhor, busquem ao Senhor enquanto é tempo, né? Eu ouvia falar quando eu tinha o tamanho dos meus filhos, da minha filha menor, 4, 5 anos, que eu já entendia. O pai nos levava para a casa do Senhor muito longe de bicicleta. Éramos em 5 crianças. A bicicleta ia cheia de crianças em cima. Ele fazia uma carrocinha para ir os pequenininhos atrás. Nós andávamos quilômetros a pé, ele empurrando nós a bicicleta. E eu ouvia falar, o Senhor está voltando. Aleluia, Senhor. E eu continuo falando hoje e ouvindo, o Senhor está voltando. Aleluia, Vamos buscar Deus. o Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos invocar o Senhor enquanto é tempo. Porque o Senhor virá buscar um povo separado, um povo santificado, um povo de boas obras, um povo que tem amor, um povo separado. O Senhor não vai vir buscar a gente de qualquer forma, né? O Senhor não vai vir buscar nós de qualquer forma. O Senhor ele vai vir buscar nós, mas nós temos que estar preparados para ir morar com o Senhor. Aqui diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. A sabedoria vem do alto. É só no Senhor que nós encontramos a palavra. Busquem a palavra. Busquem os atributos do Senhor. Busquem saber aquilo que o Senhor fez e deixou para nós fazer também. Busque a presença do Senhor. Busque o amor, busque a santidade, busque a justiça. Busque a fidelidade, a sabedoria. Porque quando nós se revestimos da presença do Senhor, a tempestade vem, mas o mar ele se cala. A luta vem, mas a tempestade ela acalma, né? O Senhor é o dono da nossa vida. Ele já fez tanto por mim e por você, né? Ele tem nos poupado de tantas coisas, tantos perigos invisíveis que nós não enxergamos. Por amor a nós. Não é porque merecemos, não, porque se fosse por nós nem estaríamos aqui nessa noite. Mas o Senhor tem nos amado. O Senhor tem revelado através da sua palavra o cuidado para conosco. Então que nós venha olhar e ver os atributos de Deus e ver o quanto está faltando na minha vida. Porque o Senhor ele é bom. A sua misericórdia se renova dia após dia. Mas o Senhor também é justo. E no juízo final ele fará a justiça. Hoje ele nos poupa, mas um dia ele nos condenará pelas nossas obras. Um dia ele vai julgar. Fulano, o que você fez lá? Tem nada aqui não, apartai-vos de mim que não te conheço. Você fez bastante coisa, pode entrar para o reino de Deus. Né? Então assim, busquem os atributos do Senhor. Talvez você já está nessa campanha há tantos dias e você nunca leu um atributo de Deus. Então busque saber quais os atributos que o Senhor tem e que nós possamos, através dele, nos revestir. Que nós possamos proclamar ao Senhor, porque o Senhor virá. Ele virá e não tardará. O Senhor virá nos buscar e que nós estejamos preparados. Eu tenho que me preparar mais, eu tenho que buscar mais. Eu tenho que ler mais a palavra do Senhor. Jejuar, que é muito difícil. Né? Esses tempos o Robson ficou o dia inteiro de jejum. Eu falei, o dia que eu ficar o dia inteiro de jejum, acho que eu já vou para a glória, porque, irmãos, é muito difícil. E é nesse dia que o inimigo nos tenta, né? Aparece prato de comida na nossa frente, é incrível. O cheiro da vizinha bate na janela do nada. Mas é o inimigo querendo roubar. Eu tenho uma referência muito grande dentro da minha casa. O Senhor ele tem misericórdia, né? O Senhor me livrou de tantos pratos aos meus olhos bonitos. E nós estamos bem crente ainda, não sei, nós estamos caminhando com Jesus, né? Mas desde 2014, 2015, de lá pra cá a gente tem passado muita luta, mas também muita bênção. Temos chorado, mas também às vezes damos algumas gargalhadas, porque o Senhor é bom. Então eu tenho dentro da minha casa uma referência. Eu tenho um esposo, um amigo, um companheiro. Às vezes ele é até que nem meu pai, me dá bronca. Mas é porque ele me ama e o Senhor ama a nossa vida, né? Que nós venhamos aceitar a correção do Senhor, que nós venhamos buscar mais a presença do Senhor. Que você venha ler. Tira um tempinho essa semana, busca lá os atributos do Senhor, né? Entenda mais um pouquinho da palavra do Senhor, para que quando o Senhor vier buscar nós não estejamos de mãos vazias. Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Talvez se fosse Santiago aqui ele estaria pulando já, né? Cada um tem um jeitinho, o Senhor usa da forma que quer, mas nós temos que buscar o Senhor. E buscar enquanto é tempo, porque chegará um tempo que nós não poderemos nem ler a palavra do Senhor. Por isso nós temos que ler a palavra para guardar o nosso coração. Ah, mas eu leio, não lembro nada, eu também não lembro nada, mas um dia o Senhor vai nos dar graça. A irmã falou uma vez para mim que para lembrar você tem que ler, reler, e contar até 5 e ler de novo e guardar a palavra do nosso coração, né? Então que o Senhor venha abençoar nossas vidas, que nós possamos praticar os atributos do Senhor, que o mundo veja em nós a diferença,
porque o Senhor virá e não tardará. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.